Está no ar o Revista TST. Aqui você fica bem informado sobre as principais notícias do Tribunal Superior do Trabalho. Dá só uma olhada no que preparamos para esta edição. Empresa marítima deve cumprir cota legal de contratação de pessoas com deficiência. Assistente de loja que trabalhava em regime intermitente obtém direito à estabilidade provisória de gestante. E também no programa de hoje, você acompanha um balanço da gestão da presidência do TST. Essas e outras notícias agora no Revista TST. Começamos com um caso julgado pela Seção 2 de Dissídios Individuais do TST. Os ministros invalidaram a penhora de um veículo de um empresário com deficiência. A decisão se baseou nos princípios constitucionais da solidariedade e da dignidade da pessoa humana. Por ser uma pessoa com deficiência, o empresário impetrou mandado de segurança contra a penhora determinada em primeiro grau. O juízo havia considerado que o veículo, mesmo adaptado, não equivale a bem de família. O entendimento foi de que a Lei 8.989, de 1995, se aplica exclusivamente para fins de isenção tributária na aquisição de automóveis para utilização no transporte autônomo de passageiros, bem como por pessoas com deficiência. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O empresário alegou que o veículo era adaptado às próprias necessidades e que dependia do automóvel para se locomover, inclusive para visitas ao médico. Na avaliação do relator na seção 2 de dissídios individuais do TST, ministro Evandro Valadão, o veículo adaptado não pode ser penhorado, em razão do princípio da proteção da pessoa com deficiência. A decisão também levou em conta o dever do Estado de promover a inclusão e a acessibilidade plena à pessoa com deficiência. O relator lembrou ainda que a Constituição consagra a dignidade da pessoa humana e o princípio da solidariedade como fundamentos da República, o que impõe ao Estado zelar pelas garantias das pessoas com deficiência. Com esse entendimento, a SDI 2 invalidou a penhora do veículo do sócio com deficiência para pagamento de dívida trabalhista. E se você quiser ficar por dentro dos julgamentos e iniciativas do Tribunal Superior do Trabalho por e-mail, é só assinar a newsletter TST Notícias. Se interessou pelo QR Code que aparece na tela, você faz o cadastro. Basta preencher nome e e-mail para começar a receber os conteúdos. E no próximo bloco, os detalhes da decisão que garantiu estabilidade provisória a uma assistente de loja que trabalhava em regime intermitente. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com Revista TST. Chegou a hora de fazer um giro pelas turmas do tribunal. E o primeiro caso, Luana, é da 8ª turma. Os ministros afastaram a condenação imposta à empresa JSL de pagamento de indenização por danos morais a um operador de empilhadeira. O trabalhador alegou ter sofrido assédio moral praticado por colegas de trabalho em um grupo de WhatsApp. E nessa decisão, Anderson, a turma observou que o grupo de mensagens não era corporativo. Pelo aplicativo WhatsApp, mensagens com teor ofensivo, injúrias raciais e perseguições teriam sido feitas ao operador de empilhadeira por colegas de trabalho. O empregado contratado pela JSL prestava serviços para a Vale no Pará. Ele diz que, em razão das ofensas morais, pediu ao supervisor para trabalhar em outra área e foi atendido, mas os colegas solicitaram o retorno do operador, garantindo que as condutas não se repetiriam, o que não ocorreu. Ainda de acordo com o trabalhador, ele informou os fatos à empresa, mas nenhuma providência foi adotada. Nessas circunstâncias, desenvolveu transtorno de ansiedade e síndrome do pânico e, por isso, pediu indenização por dano moral. O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange o Pará e o Amapá, reformou a sentença de primeiro grau que havia negado o pedido. O entendimento foi que o supervisor era administrador do grupo de WhatsApp e que assuntos de trabalho eram tratados no aplicativo. Assim, fixou indenização por dano moral no valor de R$ 500 mil. Da decisão, a empresa recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho.
O relator na 8ª turma, ministro Agra Belmonte, afastou a condenação imposta pelo TRT. O ministro destacou que, de acordo com o processo, o grupo de mensagens não era corporativo. O grupo foi formado pelos próprios empregados e que, além de frivolidades, também ali eram discutidos assuntos de trabalho. O que, num grupo dessa natureza, é lógico que vai se acabar discutindo assunto de trabalho. Quando ocorreu um determinado fato, que teve uma repercussão desagradável, a primeira coisa que o empregador fez foi determinar a extinção desse grupo de WhatsApp, o que demonstra que o empregador fez a intervenção correta a partir do momento em que, também participante desse grupo, a coisa acabou tomando um rumo diferente por parte dos empregados e não por parte do empregador. O presidente da 8ª turma, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, acompanhou o voto do relator. É um grupo entre colegas de trabalho. E a responsabilidade civil do empregador não pode extrapolar esse elemento da própria relação jurídica que se estabeleceu entre os participantes do grupo. A ministra Delaide Miranda Arantes teve outro entendimento. Uma das testemunhas ouvidas foi clara ao dizer que, depois do episódio com o reclamante, veio a determinação de acabar com o grupo de WhatsApp, o que reforça o entendimento de que ele era mantido para tratar de assuntos do mundo do trabalho. Não reconheço, portanto, estar o empregador desobrigando de atuar para a melhoria do ambiente de trabalho, pois existem, repito, ações externas que servem para deteriorar esse ambiente e capazes de, por exemplo, criar adoecimento do trabalhador. Mas, por maioria de votos, a empresa foi absolvida do pagamento de indenização por dano moral, seguindo o entendimento de que o grupo era organizado e mantido pelos empregados e não pela empresa. E uma assistente de loja que prestava serviços por meio de contrato intermitente obteve reconhecimento de direito à estabilidade provisória. Ela deixou de ser convocada para o trabalho após ter informado que estava grávida. O caso foi analisado pela 3ª turma e quem tem os detalhes dessa história é o repórter Rafael Oliveira. Oi, Rafael. Olá, Luana. Na reclamação trabalhista, a assistente de loja disse que começou a prestar serviços para a empresa em 2018 por meio de contrato intermitente. Nessa modalidade de trabalho, criada pela Lei 13.467 de 2017, também conhecida como Reforma Trabalhista, a pessoa trabalha somente quando é convocada. Nos demais períodos, fica em inatividade. A trabalhadora contou que, após informar que estava grávida, não foi mais chamada para prestar serviço e, após o nascimento da criança, não recebeu o auxílio maternidade do INSS, porque a empresa deixou de assinar um requerimento que permitia acesso ao benefício. Por isso, ela pediu na Justiça do Trabalho o reconhecimento do direito à estabilidade e o pagamento da indenização correspondente ao período, além de outras verbas trabalhistas. Em primeiro grau, o pedido foi aceito. O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em Minas Gerais, manteve a sentença. O TRT entendeu que a empresa violou a dignidade da pessoa humana e o princípio de proteção à trabalhadora. Em recurso ao Tribunal Superior do Trabalho, a empresa tentou mudar o entendimento. Argumentou que os períodos de trabalho e de inatividade não foram pré-estipulados. Também afirmou que a trabalhadora havia mudado de cidade e ponderou que isso dificultou uma nova convocação. O relator na 3ª turma, ministro José Roberto Pimenta, observou que mesmo nos contratos intermitentes, os empregados não estão descobertos da proteção constitucional contra atos discriminatórios e acrescentou que não se pode falar em inexistência do direito à respectiva estabilidade provisória. A 3ª turma do TST seguiu o voto do relator no sentido de reconhecer o direito da assistente à estabilidade prevista para gestantes, que vai desde a confirmação da gravidez até o 5º mês após o parto. A decisão foi unânime. Volto com você aí no estúdio, Luana. Ok, Rafael, muito obrigada pelas informações e bom trabalho para você. E na 7ª turma, uma empresa marítima de Macaé, no Rio de Janeiro, foi condenada a cumprir a cota legal de contratação de pessoas com deficiência.
Nessa decisão, o colegiado entendeu que os percentuais previstos na lei devem ser aplicados independentemente da atividade desempenhada. O número total de empregados sem excluir cargos ou funções também deve ser considerado. A ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público do Trabalho. O MPT relatou que a CIS Brasil Limitada tinha 1.420 empregados, apenas 5 deles com deficiência. De acordo com a Lei 8.213 de 1991, empresas com 100 ou mais empregados devem preencher de 2% a 5% dos cargos com pessoas reabilitadas ou com deficiência. O percentual pode variar conforme o número de empregados. O Ministério Público pediu que a empresa marítima se adequasse ao que determina a legislação e contratasse 71 profissionais com deficiência. Também solicitou o pagamento de indenização por danos morais coletivos. A empresa sustentou que havia tentado, sem sucesso, cumprir a cota por meio de convênios e anúncios de vagas, mas que as contratações esbarravam na omissão do Estado em qualificar as pessoas com deficiência. Outro argumento foi o de que a maior parte dos empregados trabalhava em plataformas marítimas, ambiente sujeito à evacuação rápida em caso de acidente de difícil acesso aéreo. O Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, ao negar o pedido do MPT, entendeu que muitas profissões são incompatíveis com limitações físicas. Para o TRT, pessoas que trabalham embarcadas devem gozar de plena saúde física e mental. Isso por causa do espaço confinado, da distância do continente, das escalas de revezamento e do manuseio de equipamentos pesados, que exigem força física, entre outras peculiaridades. O MPT, então, recorreu ao TST. O relator do recurso de revista na 7ª turma foi o ministro Cláudio Brandão. Ele entendeu que qualquer forma de cálculo do percentual destinado às cotas de inclusão das pessoas com deficiência que limite esse direito configura claro e direto atentado à Constituição Federal. De acordo com o ministro, não cabe limitar por qualquer meio o direito à inclusão e tratar igualmente situações que individualmente são desiguais. O ministro lembrou que a Convenção de Nova York sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, contemplada pela Lei 13.146 de 2015, inaugurou um novo cenário normativo voltado à inclusão das pessoas com deficiência, de modo particular ao direito à igualdade de oportunidades por meio do trabalho. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu que a limitação que eventualmente venha a acontecer deve ser analisada caso a caso, em função de cada limitação e também dos princípios encampados na Convenção e na lei, em especial a obrigação, o direito fundamental da igualdade de oportunidades e a obrigação de estabelecer as chamadas adaptações razoáveis. E por esta razão, segundo disse o Supremo, não pode haver limitação prévia e objetiva, como se fosse o contingente de pessoas com deficiência, um bloco homogêneo em que houvesse para todos e por todos impossibilidade de execução do trabalho. Nesse contexto, de acordo com o relator, estão a implementação de medidas de acessibilidade, o uso de tecnologias assistentes ou ajudas técnicas, a remoção de barreiras e as adaptações razoáveis para viabilizar o trabalho e proporcionar a convivência entre pessoas diferentes. O argumento da dificuldade de contratação por falta de mão de obra qualificada também foi negado. O que é que diz a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência? Não é possível hoje mais encontrar-se um empregado apto para aquele posto. Não mais é possível hoje, no sistema normativo vigente, a criação de vagas específicas para pessoas com deficiência. Em decisão unânime, a 7ª turma condenou a empresa a cumprir a cota de pessoas com deficiência prevista em lei, considerando o número total de empregados. E nós trouxemos alguns dados sobre esse tema, Luana, como vocês podem ver aqui na tela, de acordo com o IBGE. No Brasil, mais de 17 milhões de pessoas possuem algum tipo de deficiência. Atualmente, existem 486 mil profissionais com deficiência em trabalhos formais. Pois é, Anderson, são mais de 800 mil vagas destinadas a PCDs por meio da lei de cotas. Mas
mas apenas 50% estão ocupadas em 2022, segundo o Ministério do Trabalho e Previdência. E os dados mostram ainda, Anderson, que há muito a ser feito por parte de empresas e instituições para promover a inclusão no mercado de trabalho. Pois é, Luana, e o programa Jornada, que estreia a 4ª temporada nesta semana, aborda exatamente esse tema. O primeiro episódio mostra como a contratação de pessoas com deficiência transforma vidas e beneficia o ambiente de trabalho como um todo. O programa está disponível no canal do TST no YouTube. Não perca! E mudando de assunto, entre os dias 19 e 23 de setembro, a Justiça do Trabalho realizou a 12ª Semana Nacional da Execução Trabalhista. O mutirão é uma oportunidade para que empregados e empregadores encerrem os processos com dívidas reconhecidas em juízo. Com o slogan "Na cara do gol, vire o jogo e finalize seu processo", o evento foi promovido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com o TST e os 24 Tribunais Regionais do Trabalho. Audiências de conciliação, pesquisa do patrimônio de devedores, venda de bens penhorados. Em 5 dias, a Semana Nacional da Execução Trabalhista 2022 movimentou mais de 2 bilhões e 800 milhões de reais. A quantia é recorde para uma única edição do evento. O montante foi resultado das mais de 15.700 conciliações e dos 595 leilões realizados em todo o Brasil. Este ano, a semana contou com a atuação de mais de 6.400 magistrados. 72 mil processos foram pautados e mais de 58 mil audiências realizadas. Ao todo, cerca de 287 mil pessoas foram atendidas. Também foram realizados mutirões para liberação de pagamento por meio de precatórios e alvarás. O ranking dos tribunais regionais do trabalho que apresentaram os melhores desempenhos ficou da seguinte forma. Na categoria Tribunais de Grande Porte, a medalha de ouro ficou com o TRT da 1ª região, a de prata com o TRT da 15ª região e a de bronze com o TRT da 2ª região. Entre os tribunais de porte médio, a liderança ficou com o TRT da 9ª região, seguido pelo TRT da 10ª região e pelo TRT da 5ª região. Já o líder entre os regionais de pequeno porte foi o TRT da 24ª região, seguido pelo TRT da 21ª região e pelo TRT da 14ª região. Este ano, o slogan da Semana da Execução Trabalhista foi "Na cara do gol, vire o jogo e finalize seu processo", uma alusão à Copa do Mundo do Catar. Aproveitamos a importância que o esporte nacional desperta na atenção de todos para também fazer uma vinculação do tema do futebol, que é a paixão nacional, com a necessidade de que o gol que seja marcado agora não é o gol do vencedor, nem do vencido, o primeiro por alegria, o segundo por tristeza, mas o gol de resolver o litígio pendente há muito tempo, muitas vezes, na seara trabalhista. Por isso, a campanha deste ano voltou-se para esta finalidade. A Semana Nacional da Execução Trabalhista é promovida em todo o Brasil pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com o Tribunal Superior do Trabalho e os 24 Tribunais Regionais do Trabalho. O evento soluciona processos em fase de execução, que são aqueles que ainda dependem do pagamento definido em juízo. O mutirão é uma oportunidade para que empregados e empregadores encerrem os processos com dívidas reconhecidas judicialmente. Vamos fazer uma pausa rápida e no próximo bloco você acompanha um balanço das atividades do TST em 2022. Não saia daí. O Revista TST está de volta. Acompanhe agora as principais notícias da semana na Justiça do Trabalho. As 8 turmas do TST passaram a contar com interpretação na língua brasileira de sinais. Essa foi a última etapa do projeto de inclusão de Libras nas transmissões das sessões de julgamento pelo canal oficial do TST no YouTube. O objetivo é permitir que pessoas surdas possam acompanhar as gravações. O Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho iniciou uma série de lives. A iniciativa é parte do 6º Seminário Nacional do Programa, que completa 10 anos em 2022. A primeira live, organizada por tribunais regionais do trabalho da região Nordeste, aborda o tema "O julgamento das causas envolvendo o trabalho infantil sob a perspectiva da infância e adolescência".
O edifício sede do TST ficará iluminado de rosa durante o mês de outubro. A ação faz parte do movimento internacional de conscientização para a detecção precoce do câncer de mama, conhecido como Outubro Rosa. O ministro Emanuel Pereira assumiu a presidência do Tribunal Superior do Trabalho em fevereiro deste ano. E durante esses 8 meses de gestão foram implementados vários projetos no TST. Pois é, Anderson, grande parte das ações foi voltada à inclusão social e à modernização tecnológica. Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal da Justiça Social. O lema marcou a gestão do presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Emanuel Pereira, em 2022. O slogan surgiu com o objetivo de aproximar ainda mais a Justiça do Trabalho da sociedade. E para reforçar essa missão institucional, o TST lançou, em parceria com os Correios, um selo postal comemorativo do Mês do Trabalhador, celebrado em maio. Durante a gestão, o tribunal ampliou a acessibilidade e a inclusão. Foi adotada a interpretação em Libras em todas as sessões de julgamento, que passaram a ser transmitidas também pela TV Justiça. Além disso, o quadro de colaboradores foi reforçado com a contratação de pessoas com deficiência intelectual e a ampliação do programa Jovem Aprendiz. O TST e o CSJT também inovaram em tecnologia. A mais recente foi o lançamento de um totem interativo. O equipamento facilita o acesso a serviços oferecidos pela Justiça do Trabalho em municípios que não contam com varas do trabalho. É o caso de Itaberaí, no interior de Goiás, e de Serrinha, na Bahia, que já receberam os primeiros equipamentos. Outros avanços tecnológicos contemplaram a magistratura, servidoras e servidores da Justiça do Trabalho. Com o aplicativo unificado do Sistema Integrado de Gestão de Pessoas da Justiça do Trabalho, o APJT-CIGEP, quem atua no Judiciário Trabalhista agora pode realizar consulta de contra-cheque, férias, entre outros serviços, com agilidade. O CIGEP, além de ter aplicativo próprio, foi incorporado ao CISAD, o portal dos Sistemas Administrativos Nacionais da Justiça do Trabalho, que reuniu em um só local diferentes sistemas de gestão administrativa. As ferramentas foram desenvolvidas em parceria com TRTs. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho lançou um novo painel do advogado no processo judicial eletrônico, o PJE. Com a atualização, o menu permite peticionamento avulso, inscrições para sustentação oral e busca por pautas de audiências. Uma parceria inédita entre o Tribunal Superior do Trabalho e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte propiciou o lançamento do primeiro programa de residência em Tecnologia da Informação do TST. O projeto selecionou 12 estudantes de pós-graduação em Tecnologia da Informação da UFRN, dedicados à construção de soluções para demandas específicas do tribunal. Essas e outras ações contribuíram para o aumento da produtividade no TST. Houve crescimento de 19% no número de processos julgados nos primeiros 8 meses de 2022, em relação ao mesmo período do ano anterior. Os dados são do relatório de estatística do tribunal. Até agosto, foram julgados mais de 266 mil processos. O relatório também informa que o TST se aproxima da meta do Conselho Nacional de Justiça, que estabeleceu que fosse julgado o equivalente a 100% dos casos novos no ano. Até agosto, foram recebidos cerca de 221 mil casos novos. Desses, 80% foram julgados. Já as turmas do TST ultrapassaram o índice estipulado pelo CNJ, com média de 105%. Quanto à taxa que mede o grau de congestionamento dos processos no acervo em relação ao ritmo de baixa, o índice foi de 72%, melhor que o calculado no mesmo mês de 2021. Pela primeira vez, a Justiça do Trabalho promoveu reflexão sobre diversidade sexual e de gênero. Este ano foi realizado um evento online sobre a presença de pessoas LGBTQIAP+, no mercado de trabalho. A relevância da pauta ganhou destaque também na fachada do TST em Brasília. O edifício sede foi iluminado com luzes coloridas, em alusão à bandeira que simboliza o movimento. Ações de igualdade de gênero também foram fortalecidas com a instituição do Observatório Excelências Femininas. A iniciativa do Tribunal e da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a ENAMAT, tem o propósito de planejar ações concretas em prol da equidade de gênero na Justiça Trabalhista. Outro evento marcante foi o Seminário Internacional, que debateu o resgate das competências constitucionais da Justiça do Trabalho.
Magistrados e profissionais do direito do Brasil e do exterior aprofundaram as discussões sobre avanços e retrocessos das responsabilidades da Justiça do Trabalho nos últimos anos. O enfrentamento à violência e ao assédio no ambiente de trabalho também foram assuntos que ganharam atenção especial na atual gestão. Nessa frente, o TST aprovou moção de apoio à ratificação da Convenção 190 de 2019, da Organização Internacional do Trabalho. O documento traz um conjunto de regras para tornar o ambiente laboral mais saudável. A moção foi entregue ao presidente da República, Jair Bolsonaro. E para aprimorar a eficiência dos serviços prestados pela Justiça do Trabalho, o presidente do TST e do CSJT, ministro Emanuel Pereira, autorizou a realização de concursos públicos para o quadro de servidoras e servidores nos tribunais regionais do trabalho em todo o país. E para quem já atua na Justiça do Trabalho, foi autorizado o reajuste de benefícios de magistrados, servidoras e servidores de primeiro e segundo grau. E o Revista TST fica por aqui. Até semana que vem. Muito obrigada pela companhia. Tchau!